Salmo 98, verso 1 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. E de fato, o Senhor tem promovido diversas maravilhas, e muitas, através do tempo. Um desses canais de maravilhas, sem dúvida nenhuma, tem sido o programa Opção para a Vida, que durante 33 anos tem promovido a pregação do Evangelho genuíno de Cristo, através desse trabalho maravilhoso que vem sendo feito à dianteira deste trabalho com o pastor João Bosco. Nós, com toda certeza, aqui da comunidade campinense, fomos e continuamos a ser ricamente abençoados pela exposição fiel do Evangelho que este programa se empenha tanto em entregar. As nossas orações é que muitos e muitos anos venham pela frente com o programa Opção para a Vida, sendo de fato um canal de bênçãos, alcançando aqueles que, portanto, dedicam um pouco do seu tempo, não para se entreter, mas para ouvir a palavra de Deus e, portanto, receber edificação. Deus continue abençoando a vida do pastor Bosco através do seu ministério, Deus continue abençoando o programa Opção para a Vida e Deus continue, portanto, se instrumentalizando desse importante programa para a promoção da pregação do Evangelho. Deus abençoe a todos. Campina Grande, terça-feira, 30 de abril. Hoje comemora-se o Dia do Ferroviário e o Dia Nacional da Mulher. Queremos, nessa oportunidade, a partir de hoje, trazer para você que não participou da 13ª Conferência Teológica realizada recentemente em nossa igreja, vai ter a oportunidade de ouvir o pastor e professor da Universidade do Rio Grande do Norte, Tasso Licurgo. Ele foi especialmente convidado para estar ministrando esta conferência que foi coroada de êxito. No último sábado tivemos 2 palestras, vamos ouvir hoje a primeira palestra e ouviremos também na segunda parte amanhã, porque não vamos ter a oportunidade de ouvir toda a palestra em um só programa. Quero lembrar a todos também que desejarem receber de forma gratuita este calendáriozinho anual, inclusive alusivo ao 33º aniversário do programa Opção para a Vida. É fácil. Você pode entrar em contato conosco e você vai receber gratuitamente, ou esteja visitando a nossa igreja, ou então você poderá fazer contato conosco pelo fone 9149-3993 e nós faremos chegar às suas mãos um lindo exemplar de um marcador de leitura, seja de um livro, de qualquer literatura, ou em especial da Bíblia Sagrada. Quando você estiver usando, lembrar-se de orar pelo programa Opção para a Vida, que nesse mês de abril celebramos 33 anos que estamos no ar. Portanto, espero que você receba gratuitamente, é uma cortesia do programa Opção para a Vida. Quero convidá-los antes para que juntos façamos uma oração de gratidão por este início de dia que Deus está nos concedendo. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, quando nós estamos terminando mais um mês, e te agradecemos pela tua bondade e fidelidade, por teu cuidado para com as nossas vidas, em prover as nossas necessidades. Pedimos-te agora que o Senhor abençoe e fale ao nosso coração através da palavra que receberemos ministrada pelo pastor Tasso Licurgo. Abençoe a cada coração agora e fala-nos através de toda esta palavra que vai ser ministrada para nossa edificação, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor e professor Tasso Licurgo. Deuteronômio 29, coloque aí, por favor. Muita gente tem uma objeção à revelação de Deus e traz esse Deuteronômio como uma explicação de que Deus não pode ser explicado, uma ideia de que Deus não pode ser explicado. Então, eu acho que se tiver a possibilidade de projetar, aí eu peço aos irmãos que coloque aí Deuteronômio 29 na tela, que diz assim, né? Aí muita gente fica na primeira parte do verso,
que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí diz: por isso você não consegue explicar Deus, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Eu sei disso aí, a gente não quer explicar as coisas encobertas, porque elas pertencem ao nosso Deus. Agora, é interessante que a segunda parte do próprio verso diz que Deus é explicável nas coisas reveladas. A segunda parte diz: porém, eita irmão, saiu, ó. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então você veja que no mesmo verso, que por muitos é trazido a discussão para dizer que Deus não é explicável, tem a argumentação que demonstra que nós podemos sim explicar Deus, entender Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, não são dessas que nós falaremos, não tem como falar delas, porque elas são encobertas. No entanto, as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As reveladas nos pertencem aos nossos filhos. Deus se revelou a nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Aliás, pessoal, a revelação de Deus é um pressuposto lógico também, para que nós crescêssemos em amor por Ele. Como é que nós podemos amar aquele a quem não conhecemos? Ao nós nos debruçarmos sobre quem Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é todo-poderoso. Ao nós nos debruçarmos sobre quem Deus é, nós crescemos em amor por Ele. Então, entender Deus é um pressuposto lógico da possibilidade de crescermos em amor por Ele. Deus não quer que nós demos o nosso coração a Ele, mas deixemos o nosso cérebro do lado de fora da porta. Ele não quer isso. Ele quer que nós o amemos por completo. Inclusive, o próprio Jesus de Nazaré, no Evangelho de Mateus, ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. E Jesus diz assim: amar a Deus. Qual é o maior dos mandamentos, Senhor? Aí Jesus diz: amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade intelectual. Então, uma forma de nós crescermos em amar a Deus, um pressuposto para isso, é que nós o conheçamos, e por isso Ele se revelou a nós. Então fique bastante claro, é possível sim explicar Deus graças à revelação de Deus. Aí como é que Deus se revelou? Como é que Deus se revelou? É uma outra pergunta, né, que a gente pode fazer. Interessante que as revelações de Deus são duas. Uma é a que nós mais estudamos, né, que são as Escrituras, a Bíblia. A Bíblia é uma revelação de Deus, uma revelação progressiva de Deus, desde o Antigo Testamento até os 39 livros do Antigo Testamento. Todos eles só podem ser interpretados se nós entendemos que eles apontam para Jesus de Nazaré. Jesus é a chave hermenêutica, é a chave que fará com que nós interpretemos adequadamente todas as Escrituras, incluindo os 39 do Antigo Testamento. Então, a Bíblia é uma revelação de Deus. Esse é o que é a Bíblia. E é uma revelação impressionante. A gente pode falar amanhã um pouco mais sobre isso, mas se você analisar a Bíblia, é um documento incomparável com qualquer outro documento escrito na história da humanidade. Na antiguidade não tem nada que se compare à Bíblia, porque são 66 livros, né? 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. Dos 40, 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, e 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo Testamento, e isso num período de 1500 anos. Eu sempre digo assim, quando eu falo sobre isso, eu digo, e o que é impressionante é você tem esses 66 livros escritos por cerca de 40 autores, né, num período de 1500 anos, e você não tem uma contradição na Bíblia. Tem dificuldades para as quais a resposta, mas não há contradição. Existem contradições aparentes.
algo que aparenta ser contraditório, mas você tem uma resposta satisfatória. Isso é único na Bíblia. A Bíblia é um documento que mesmo para o ateu, ele tem de concordar que é o livro mais confiável já escrito na história da humanidade, porque não há nenhum outro livro escrito num período de 15 séculos por autores totalmente diferentes. As pessoas que escreveram a Bíblia eram totalmente diferentes umas das outras, não é? Vocês sabem, pescadores, no caso de Pedro, tinha filósofos altamente treinados, intelectuais da mais alta estirpe e envergadura, como era o caso de Paulo. Paulo ou Saulo, que ele sempre teve os dois nomes, nunca mudou de nome. Paulo ou Saulo era um intelectual incomparável. Ele estudou aos pés do neto de Hilel, aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, que é o fundador da melhor e maior escola judaica de todos os tempos. Então você tem uma pessoa como Paulo, mas você tem um pescador como Pedro, você tem reis, Salomão, você tem Davi, você tem gente de todo tipo escrevendo livros em lugares totalmente diferentes, livros escritos em prisão, algumas das cartas de Paulo, livros escritos em palácios, livros escritos em desertos, como os livros de Moisés, e você compara tudo isso e não tem uma contradição. A Bíblia é impressionante mesmo, com estilos literários totalmente diferentes. Também tem isso também. Até isso é impressionante, porque os livros têm estilos literários totalmente diferentes. Gênesis, eu digo que Gênesis tem elementos de poesia moderna. O povo, tem gente que entende por aí, eu estava até falando com o irmão que eu acho que a Bíblia se interpreta figurativamente. Não, eu sou a favor da interpretação literal da Bíblia. Literal. O que elementos de poesia moderna em Gênesis é que você tem o primeiro, o segundo e a terceira épocas de criação, e você tem o povoamento paralelamente. Então é 1, 2, 3, aí você tem o 4 povoa o primeiro momento, o 5 povoa o segundo e o 6 povoa o terceiro. É um paralelismo, é um elemento de poesia moderna que já existe em Gênesis. Você tem livros de história na Bíblia que são incomparáveis na antiguidade. Aquele que mais escreveu no Novo Testamento, que foi o apóstolo Lucas, né, que escreveu o Evangelho e escreveu o Atos dos Apóstolos. Paulo escreveu o maior número de livros, mas em quantidade de texto, se você pegar o livro de Atos escrito por ele, tem 84 fatos que são provados ou pela história ou pela arqueologia, indubitavelmente provados. Aliás, e só para que nós nos mantenhamos em Lucas, Lucas escreve de maneira específica, porque a pessoa não tem erro, não tem medo de errar. Irmão, como é o nome do irmão lá, hein? Diego, abra aí por favor, meu querido, no Evangelho segundo Lucas, abra no capítulo 3, no verso 1, para você ter uma ideia só, falando de Lucas, para você ter uma ideia como Lucas escreve. Olhe se isso aqui parece ser um texto que tem medo de ser investigado. Olha aí, no 15º ano do reinado de Tibério César, ele está especificando, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Olhe ele colocando a data, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio nessa data específica em que o governador era como se fosse aqui, né? Em que o prefeito é fulano, o prefeito de Campina Grande é fulano, o governador da Paraíba é não sei quem, o presidente do Brasil é não sei quem, o padre é não sei quem, o pastor é não sei quem. No ano em que tudo isso aconteceu, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso aqui, se você for estudar, for pesquisar, dá o ano 29 depois de Cristo, especificamente. Então assim,
é algo muito claro. Então a Bíblia é impressionante. A Bíblia, ela não se esconde. O cristianismo, ele não se esconde. É um livro único. E se eu for dizer aqui para vocês, se eu for pensar em livros religiosos, assim, nenhum tem a coragem que teve, por exemplo, o apóstolo Paulo, em colocar tudo o que tem no cristianismo com base em um fato histórico. Se aquele fato histórico estiver errado, tudo isso aqui é ficção. Coloca aí, é Diego, né? Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. Olha só a coragem do apóstolo Paulo aí, quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aí na sua carta aos Coríntios: se não houve uma ressurreição física, pública, de um homem, de um túmulo público, veja que Cristo ressuscitou fisicamente, não foi espiritualmente apenas. Por que ressuscitou fisicamente? Para deixar a morte é o quê? A separação do espírito do corpo. Ao ressuscitar fisicamente, Cristo deixa claro que nem a morte tem poder sobre ele. Ele vence a morte. Quem nele está também vence a morte. Mas o que é incrível aí é que essa ressurreição é física, num túmulo público. E Paulo diz: eu tenho tanta certeza da veracidade do cristianismo, que o fundamento do cristianismo é um fato não apenas verdadeiro, mas também verificável. Porque tem coisas que são verdadeiras e não são verificáveis. Se o pastor Júnior chegar para mim e disser assim: pastor Tássio, ontem eu sonhei com isso. É um fato verdadeiro, ele não iria mentir. Mas é verificável? Não é. Eu posso chamar o maior neurocirurgião que eu conheço aqui para abrir a cabeça do ninguém, vai achar o sonho ali dentro, vai? Não vai, não é verificável. Mas o caso de Paulo, ele tinha tanta convicção que ele disse: se Cristo não ressuscitou publicamente, fisicamente, é vã nossa fé. Então essa revelação das Escrituras é algo muito sério, impressionante, né? Tem livros sobre tudo. Eu falo brincando, né? E tem até livro para evangelizar os tarados, que eu falo que é Cantares, né? Falo brincando, porque Cantares, claro, é um livro que fala da dimensão do amor entre o esposo e a esposa, que é além do âmbito espiritual, almático, mas também se realiza no plano físico. Então tem livro sobre tudo. Tem livro sobre tudo e não tem contradição sobre esse livro. Não há nenhuma. Eu mesmo escrevo sozinho os livros que eu escrevo, no final a revisão acha alguns pontos, né? A gente acha sozinho. Você imagina esses 40 autores escrevendo aí. Então a pessoa, quando lidar com a Bíblia, tem que lidar com seriedade, porque a Bíblia é algo muito profundo. Realmente, o texto das Escrituras são textos incomparáveis. Aí tem gente que diz assim: mas será que esse caráter único do texto, será que isso daí não foi assim no tempo que eles foram ajeitando, mudando? Será que a Bíblia que você lê hoje é a mesma Bíblia que foi escrita lá atrás? Tem gente que alega isso. Será que porque tem gente que diz assim: meu amigo, realmente é impressionante o quão perfeita é a Bíblia, são os textos sagrados. Até nisso aí a Bíblia é única, é incomparável com qualquer outro texto. A pessoa fala isso porque não conhece, né, a história da produção textual. Para vocês terem uma ideia aí, o Antigo Testamento não tem perigo dele ser alterado, porque ele é um texto muito guardado pelos judeus. Então o problema estaria no Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas o Antigo Testamento que nós lemos é o livro sagrado judaico. Vocês sabem disso? É o livro sagrado judaico. O livro sagrado judaico se chama Tanakh. Ele tem 3 partes. A primeira parte é a Torá, depois é o Nevi'im e o Ketuvim. São 3 partes do livro sagrado judaico, que são partes maiores, que são subdivididos em livros menores. 24 livros aí,
que dão os 39 livros do Antigo Testamento. Aí você diz, pastor, como é que a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e se é o mesmo texto do livro judaico, o livro judaico tem 24, como é que pode isso? Ora, porque no Antigo Testamento se dividiu mais, cortou mais, é como a pizza. A pessoa pede uma pizza, o garçom, aí você pergunta, qual é o tamanho da pizza? Aí o garçom dá uma resposta que não vale nada. A resposta que ele dá assim, tem 6 fatias, né? Tem 8 fatias. Isso aí não quer dizer nada, porque a mesma pizza pode ter 6 fatias, 2, se você der só um corte, pode ter 4 fatias, não pode? Pode ter 20 fatias, é o mesmo tamanho, né? Então, o número de fatias não quer dizer tamanho de nada, né? Mas a gente convencionou e está tudo bem com isso aí. Então, a mesma coisa, está lá o texto do Antigo Testamento judaico, que o texto da Tanakh, que é judaico, no Antigo Testamento ele foi mais bem dividido, tá certo? Por exemplo, os profetas menores, para nós, cada um é um livro. Lá no livro sagrado judaico é um livro só, por isso que dá maior número de livros no Antigo Testamento, mas é o mesmo texto praticamente do livro judaico. Então esse livro é muito protegido. Esse livro foi fechado no concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Os judeus da Palestina, que Palestina também não tem nada a ver com terra que era dos árabes, antigamente, depois se quiser eu falo sobre isso também, a origem da Palestina não tem nada a ver, a Palestina não tinha nem esse nome, morava lá judeus, cristãos, árabes, morava até africanos. Então depois se quiser eu falo sobre isso, mas enfim, os judeus da Palestina fecharam o concílio de Jamnia, que é esse texto do Antigo Testamento. Depois a Igreja Católica, acrescentou 10 textos a mais. Esses 10 textos a mais da Bíblia da Igreja Católica dão 7 livros a mais no Antigo Testamento e acréscimos ao livro de Esté e Daniel. Mas a Bíblia evangélica está dentro da Bíblia Católica, está circunscrita na Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem um texto a mais. Então, esse texto fechado no Concílio de Jamnia é o texto do Antigo Testamento, e é por isso que ele é tão protegido, porque o judeu é o povo da palavra, é o povo que protege o livro. O judeu, a identidade do judeu não era a terra dele, ele não tinha terra, não é? Israel votou em 1948, não é isso? Na votação que teve, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Você está lá em Israel, tem a rua lá, Oswaldo Aranha, como eles chamam. Tem lá, foi quem presidiu a criação do Estado de Israel. Então esse texto é muito protegido, muito protegido. Agora, o Novo Testamento, de fato, é o que se pergunta: será que não foi alterado o Novo Testamento no passado tempo? Meus queridos, o Novo Testamento vai demonstrar que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então é muito importante o Novo Testamento. Aliás, começa com 4 biografias. 4 biografias do biografado, que é Jesus Cristo. O Novo Testamento basicamente é dizer que tudo do Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo é o Messias, é aquele que progressivamente vem sendo revelado nos 39 livros do Antigo Testamento até achar o ápice, o cume da revelação. O tema aqui, né, Deus revelado. O cume da revelação qual é? Quando o próprio Deus resolve vir tabernacular entre nós, não é? Essa parte está muito clara em João capítulo 1, verso 1. Bota aí, irmão, João 1, combinado com João 1,14. João 1,1 diz: no princípio era o verbo. Só para me dê um parentezinho aqui, ó. Qual é a outra narrativa que fala no princípio? Gênesis 1:1. Jesus já estava lá. No princípio era o verbo, né? Lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então é interessante isso aí, depois a gente faz essa correlação. Mas João 1:1 diz: no princípio era o verbo. Isso, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, como vocês sabem. O Novo Testamento é escrito em grego, com algumas... O Antigo Testamento tem algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Em grego aí, esse nome verbo é a tradução de logos.
No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Então, Deus, que era o Logos, ele vai fazer algo nessa biografia escrita por João. Lá em João 1,14, irmão. Vamos ver o que o Logos faz. João 1,14. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Em grego, a melhor tradução para isso aí é: o Logos se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, Deus tabernaculou entre nós. Então, essa aí é uma biografia escrita por João numa linguagem mais voltada para o pensamento grego. Por isso que ele fala o Logos. Por isso que João usa o termo que o grego entende. Fala Logos. Tinha duas palavras que eram muito importantes para os intelectuais da época. As duas palavras mais importantes para os intelectuais gregos. E a Grécia foi a Grécia antiga, né? Foi a civilização mais inteligente que já pisou sobre a terra. Cadê o irmão do microfone pendurado nas calças? Cadê? Sim, vem aí, né? Então, o Logos é o... Não, pastor, não se incomoda não, pastor. Ele vem, fica aí, só não ficar aí correndo, vai dar certo. Então, as duas palavras, o Logos é uma palavra que era muito importante, que é a essência, a razão de ser de todas as coisas, o que está por trás de tudo que existe. Isso era o Logos. E a outra palavra extremamente importante para os intelectuais da civilização mais inteligente que já viveu sobre a terra era verdade, que em grego é aletheia. Então é interessante que essa biografia de João, que é escrita para a mentalidade grega, aborda os dois termos. Aqui em João 1, combinado com João 1,14, nós vemos que o Logos, sobre o qual os gregos falavam por séculos, não é apenas um conceito, mas é também uma pessoa. Isso é revolucionador. A essência, o fundamento, a razão de ser das coisas não é apenas um conceito a ser apreensível pela inteligência, pelo intelecto, mas é uma pessoa com quem você pode crescer em relacionamento. Entendeu? No melhor desta palestra, nós vamos ter que fazer esta interrupção devido à exiguidade do nosso tempo, mas eu quero convidá-lo para que amanhã você esteja conosco para continuar ouvindo o professor e pastor Tassos Licurgo. Foi uma bênção o que nós ouvimos e aprendemos, a prova evidente das Escrituras Sagradas de que Deus existe, de que Deus realmente, Ele quis, partiu dele, querer se identificar, se relacionar com o homem através do seu Filho Jesus Cristo. Ouviremos amanhã, portanto, a continuidade desta primeira palestra. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para mais um programa Opção para a Vida. Que Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã. Em Opção para a Vida, Pastor Bosco tem mostrado a história conhecida de um Cristo ressuscitado, mostrando em cada programa o tanto que Deus nos ama, a ponto de entregar seu próprio Filho Jesus para morrer naquela cruz, somente para nos salvar. Sendo o 33º ano que está no ar, o caminho verdadeiro nunca deixou de ensinar. Pastor Bosco, homem de Deus, não mudou os planos seus, nem pensa em fazer mudança. Com poetas, cantadores, cantores e pregadores, no reino de Deus avança. Olá, amigos telespectadores, aqui é o poeta Zé Alves, também no programa Opção para a Vida, comemorando o 33º ano. Que Deus abençoe Pastor Bosco e toda a equipe que tem
feito esse programa maravilhoso.